Veste 42, compra roupa 38. Vai ficar todo apertadinho. Pô, aí dá não lance dá. pra dar lance? Ó, fala aí, Cortez, não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. E o Cortez ainda tem uma vantagem, né? Que eu acho que você sempre ressaltou bastante, que é com relação ao estilo, né? É um cara que era o mais estiloso lá do grupo de vocês. Veste 42, compra roupa 38. Vai ficar todo apertadinho. Pô, aí Dá não lance dá. pra dar lance? Ó, fala aí, Cortez, não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Ele era o mais estiloso. Ele falava, né? Não sei não. E quem que quebrava mais no elenco? Que quebrava, que eu digo, é da rata, assim, de cometer gafe ou falar besteira, assim, daquele grupo que você trabalhou durante tanto tempo. Ah, pô, a gente brincava muito com Cebolinha. Zoava ele. Nem sempre ele quebrava, mas às vezes ele dava mole. Agora de se vestir, a maioria. Inimigo da moda. A maioria. Autuado direto na Lei Maria da Moda. E você lembra de alguma quebrada do Cebola ou de alguma rata que ele cometeu, assim, de... Tenho várias, mas que eu jogo na conta dele. Mas vou contar uma dele. Isso é importante, sempre... Cebolinha um dia foi dar entrevista, né? E aí os caras perguntaram, não sei o que dele lá. Ele falou, um dia a conta paga. Ele falou, um dia a conta chega, né? Um dia a conta paga. E o Cortez também. O Cortez falou, pô, só tá me trairando, né? O vizinho mora ao lado. Era o inimigo mora ao lado, ele falou. O vizinho mora ao lado. E vocês ficavam rezando para os caras dar essa aí para poder ficar a semana inteira. Sacaneava direto. Isso é a coisa mais linda. Bom, a gente chegou na parte final, Michael, e evidentemente que a gente tem que falar do Grêmio, onde você foi muito feliz e tal. O Renato foi o melhor treinador que você já trabalhou? Assim, todos que eu trabalhei ali acrescentaram bastante na minha carreira. O Renato foi o que eu trabalhei mais tempo, então a gente teve uma parceria de muito mais tempo. Mas meu primeiro treinador lá foi o Filipão, né, ele que me levou, e agora quando eu saí era ele também. Então, isso para mim foi muito legal. Depois foi o Roger, que me fez crescer muito como jogador. Que é muito bom treinador. Muito bom treinador também. Fiz muito dos moleques também lá aprenderem a evoluir também. Depois veio o Renato, depois do Roger veio o Renato, então a gente foi campeão de quase tudo lá. O Renato saiu, veio o Thiago Nunes, que também é muito bom treinador, ideias muito bacanas assim, de jogo. E agora na volta foi o Filipão de novo, né, que dispensa comentários também, né? Se um dia eu for treinador, eu quero ter um pouquinho de cada deles, assim, mas muito a parceria que o Renato tem com o jogador, assim, de sempre fazer um ambiente muito legal. E essa saída, você falou assim, que foi legal, que o Felipão te trouxe e agora você saiu com o Felipão. Acho que quando o Felipão foi contratado, tinha-se uma expectativa, primeiro que a produção fosse melhor, né, do time como um todo, pela experiência dele, né, pelo currículo dele, e segundo que essa parceria se consolidasse ainda mais. O que aconteceu que não rolou? É aquilo que eu falo, né, eu sempre falo, futebol é o momento. As coisas não estavam dando certo e isso até cria, se fala muita besteira fora, né, que os mais velhos não se dão com os mais novos, que o líder do vestiário é o fulano, é o ciclano, e que o outro joga por causa do nome, e não tem nada disso, né, cara? Se tivesse como foi antes, então eu vivi os dois lados ali. Antes a gente estava ganhando, os mais velhos ajudam os mais novos, e que os mais novos têm que escutar os mais velhos, e que isso e aquilo era tudo mil maravilhas. E quando tá perdendo, se fala que o problema do vestiário é o fulano, é o ciclano, e quem tá lá dentro, que vive o dia a dia, sabe que o problema está sendo dentro do campo, que as coisas não estão dando certo, né? E aí, para dar, né, audiência e as pessoas falarem besteira, as pessoas ficam falando no português, claro, merda, né, para ganhar visualização. Né? Isso aí. Então, não tem nada disso. E que tem uma coisa que eu comecei a observar, tô indo para Porto Alegre todo mês, né? E, cara, Grêmio e Inter o dia inteiro. Tem rádio, por exemplo, que é só de esporte, só fica falando de Grêmio. Não tem notícia para... Cara, se você... Em São Paulo, por exemplo, tem 4, né? No Rio aqui 4 e tal, e já não tem notícia. Imagina para 2. Isso aí. Então as pessoas acabam fugindo até do próprio princípio dela, né?
ter que inventar as coisas, falar mal de alguém, falar mal de A ou B, falar que esse está tumultuando aqui, para especular, né? E eles estão todo dia com o microfone, todo dia falando besteira, algumas Formando coisas opinião. Coerentes, né? Porque tem bastante gente da imprensa que tem coerência nas coisas que falam, mas tem alguns que querem aparecer de qualquer maneira, a todo custo, e acabam, né? E aí eu sou do cara que, se o cara tá falando a verdade, beleza. Se não tá falando, vai ouvir também, eu não quero nem saber. Agora, você é um cara que tem personalidade, e eu vi isso inclusive comigo, né? Que depois tá contando aquela semi-treta, aí depois eu tava já no Esporte Interativo, se abriu a entrevista já dando em mim. Eu tava até com o finado saudoso Rodrigo Rodrigues, falou, nem me chama pra falar aí, que o homem tá bravo. Não, mas ó, o legal disso tudo é isso daqui, ó. Sem dúvida. A gente não brigou nada, você deu a sua opinião de uma situação, eu discordei e não mudou nada. Não. A gente se encontrou, e aí, Ale, beleza, que não sei o quê, já viramos amigos, já estamos gravando a matéria, isso que vale, não tem, mas ninguém é dono da verdade. Tô falando da tua entendeu? Personalidade, né? Por exemplo, que entre no grupo assim, eu também, de todo mundo que eu conversei, não identificou nada de diferente do que acontecia nos outros anos. Evidentemente que o clima não é bom por causa das derrotas. É, isso aí. Mas se tornou público, inclusive, que alguns jogadores foram falar com o Filipão da insatisfação, do estilo de jogo e tal. Parece que dentro desse casamento que existe muitas vezes no futebol, parece que não teve o casamento do Filipão com o estilo de jogo, com a característica dos jogadores, com o que pensavam os atletas. Isso até se tornou público e depois até o Filipão acabou saindo. Que, por exemplo, ele teria afastado alguns jogadores importantes, Rafinha, Diego. Esse casamento não aconteceu do Filipão dessa vez com o Grêmio? Então, isso daí é o que as pessoas falam, né? Eu já não estava mais lá, então eu não posso te falar se os jogadores se reuniram com ele. Enquanto eu estava, não teve. Isso eu te garanto. Agora, se os caras se reuniram com ele, eu não Mas sei. Já tinha uma entendeu? insatisfação quando você estava lá? O grupo já não estava trabalhando tão feliz assim? Não, acho que de trabalhar, ninguém está trabalhando feliz porque o momento do time não é um dos melhores. É péssimo. Né, pela grandeza do clube. É que às vezes o método de trabalhar, a forma como conduzir, ou às vezes não é nem o treinador, é a comissão técnica. Mas aí é uma situação que não cabe a nós argumentar. A gente vai fazer o que o treinador está pedindo, porque depois, se der algum problema, acontece isso daí, né? O treinador que vai se responsabilizar, né? Porque no futebol, que todo mundo fala, é mais fácil você mandar um embora do que 30 e poucos, entendeu? Então, se o treinador tem o pensamento dele de jogar, o jogador tem que se enquadrar aquilo ali, né? E não tentar mudar, a não ser que o treinador peça a opinião do grupo. Chegue para os caras, né, do time todo e falar, ó, eu penso desse jeito, o que vocês acham? Se o cara for aberto a isso daí, tudo bem. Agora, de chegar e reunir, não, vamos lá que a gente... Não. Pelo menos enquanto eu estive lá, não teve isso. Mas, por exemplo, tem uma coisa que na crise, né, você deve ter vivido outras também. A minha carreira, ela só é gestão de crise, uma atrás da outra. Mas, por exemplo, eu procuro sempre os mais experientes. No caso do Grêmio ali, o Diego Souza e o Rafinha são dois caras que já viveram muita coisa. E o Diego Souza, inclusive, já entregou muito pro Grêmio. De repente, não seria o mais lógico você se aliar a esses caras, trazer esses caras para você, para tentar ajudar o Grêmio a sair dessa condição? Na real, não é só se aliar com os mais experientes, e sim com o grupo todo. É que ele você meio é que... o chefe. É que ele meio que deu um chega pra lá nos caras, né? Não, eu não vejo dessa maneira, tanto que eles estavam jogando. O Diego depois ficou de fora porque o Borja chegou e estava fazendo gol. Aí é uma opção do treinador. Agora, eu duvido se ele estivesse causando algum problema lá. Pelo que eu conheço deles, duvido. Não são problema nenhum. Tanto que o Rafinha ficou sem jogar um tempo e estava lá fazendo o trabalho dele. Depois começou a jogar na lateral esquerda e tudo, tá jogando até hoje. Agora, deles causarem problema lá, ficar arrumando confusão, essas coisas... Não digo nem de causar problema, mas de ter mais minutos, de ter chance de ir em campo, jogando, reverter. Eu também penso que tem que ter uma mescla
dos jogadores mais experientes com os mais novos, para também ter juventude no campo, ter velocidade e os caras também, adversário olhar e saber que do outro lado tem Diego Souza, Rafinha, Jeromel, Kahneman, jogadores experientes. Você já olha e entendeu? já fala, porra. E tem os moleques de velocidade na frente, então tudo é uma questão, mas aí é uma opção do treinador, né? É uma opção do treinador. Ele tem que fazer com que o grupo todo se sinta acolhido por ele, porque lá dentro de campo os caras vão dar a resposta. E agora não estava acontecendo, não foi só com o Filipão. Aconteceu com o Renato, não estava dando liga, aconteceu com o Thiago. Aí agora tá o Mancini. Eu torço muito para que o Mancini consiga dar uma organizada lá e tire o Grêmio dessa situação, né? Tem muita gente que elogia, e eu acho muito justo, eu sou um deles, elogia demais a comissão técnica do Renato. Ele monta ali uma estrutura que realmente faz com que o trabalho aconteça na maioria das vezes. É diferente. O Renato, assim, como treinador, é um cara diferente porque ele consegue fazer essa situação que eu te falei. Ele consegue comandar 50, 60 pessoas e fazer com que o ambiente fique leve, fique bom, que fique alegre, que ele brinca com um, brinca com o outro, os caras brincam com ele, entendeu? Então, o cara adora ele. Não tem. Mas a comissão técnica, às vezes, pode prejudicar muito o trabalho do treinador. Por exemplo, tem gente que fala que no Filipão acontece isso, que muitas vezes a comissão técnica é que vai criando ali rusga e antipatia e o jogador e não consegue, porque às vezes não é nem o treinador, às vezes é a comissão. Lá com o nosso grupo eu não vi isso. Eu vi mais, como eu te falei, dentro de campo não estava dando resultado, então as pessoas começam a especular um monte de coisa, que fulano não se dá com o outro, que a comissão técnica está fazendo isso de errado. Então, agora se estivesse ganhando, era tudo mil maravilhas, né? Aqui no Brasil, quarta e domingo, tu tem que estar em alto nível. Tem que jogar bem, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar e tem que ganhar, não tem jeito. Você sabe que teus amigos de time estão tudo pedindo, pelo amor de Deus, você voltar, né? Os caras estão ligando aí pra você, estão falando, volta, capita, volta, caralho. Mas isso não tem essa condição, né? Não, agora não. Não tem, porque não ia ser legal, entendeu? E eu também não tô com cabeça agora para voltar a jogar. O Mancini te ligou? Não. Mas desde já desejo muita boa sorte pro Mancini. É um cara que eu nunca trabalhei, mas sempre me tratou com respeito quando jogamos contra. Não, então é um cara que tá no time que eu sou apaixonado, que é o Grêmio. Então... Você tá com medo, Capita? Tá cagado? Não, eu fico com medo vendo os jogos assim. Mas que ontem Ontem eu fiquei esperançoso. Ontem os caras jogaram futebol que a gente vinha jogando antes. Então isso dá uma esperança de Antes do Filipão? Não, no geral, assim. Até quando o Renato saiu, a gente já tinha perdido um pouco aquela sintonia que a gente tinha, até porque muitos jogadores foram embora, né? Tava formando um time novo, ficaram poucos jogadores da minha época, ficou praticamente eu, Jeromel e o Kahneman. E o Kahneman chegou 1 ano depois da gente. Então, a gente perdeu um pouco aquela essência que a gente tinha de um time de muito toque de bola, essas coisas. E ontem eu vendo o jogo, eu falei, não, agora acho que vai. Mas você é capaz de olhar para aquela câmera da verdade e falar que o Grêmio vai ficar? Com certeza, o Grêmio vai ficar. Com certeza? Com certeza vai ficar na Série A. Que eu tava, na verdade, eu tô com um pouco de medo, eu acho. Não, eu não... Que eu torço pros meus amigos. Não vou ficar aqui... Eu torço pros meus amigos. Eu quero que meus amigos estejam bem. E no Grêmio, graças a Deus, eu tenho alguns que eu considero demais. Mas eu tô um pouco cagado. Você não tá nem um pouco? Não. Pelo que eu vi ontem, assim, eu acho que o negócio vai dar liga aí, vai dar uma arrancada boa. Isso é um recado importante que você tá dando pra torcida. Fala com os caras, ontem mandei mensagem, boa sorte. Quando acabou o jogo, mandei os parabéns, porque eu ainda tô no grupo. Falei, não é pra me tirar do grupo até o final do ano. Depois vocês podem me tirar do grupo. Se eu for pra outro clube, aí vocês podem. Agora não.